Bem, meus queridos irmãos e amados ouvintes e telespectadores, né, do nosso canal no YouTube, Seminário Teológico para Bereshit, Tabernáculo. Aqui está o nosso símbolo, está invertido aí por causa da configuração, mas nós vamos caminhando até onde Deus mandar. O importante é a nossa aula, né? Essa aula é a aula de número 11. Vamos começar agora a falar de uma coisa interessante na etiologia bíblica. Etiologia é o estudo das causas, o estudo da cultura. A Bíblia Sagrada foi escrita no ambiente judeu, no ambiente grego, dominado por romano, assírio, babilônico, egípcio, medo, persa, greco, macedônico. Então a gente tem que conhecer essas coisas para entender, senão você não vai compreender o texto sacrosanto. Nós falamos de Lajinha, aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é mantenedor dos seminários da faculdade. Nossos professores todos formados em curso superior do MEC. Eu tenho mestrado e doutorado em Teologia e Velho Testamento, em Gemátria, mas nada sei ainda, não fique impressionado. Eu estudo sem parar, eu estudo sem cessar. Para fazer uma aula dessa aqui, a gente gasta, como de Hernandes Dias Lopes, ele disse que para falar um bom sermão você gasta 6, 8 horas, né? Aqui a gente estuda 4, 5, 6 horas para produzir um vídeo de 10 minutinhos. E nada sabemos. Você aprender mais, cada vez mais. Você que está nos ouvindo quer fazer curso conosco? Entre aí na descrição do vídeo. Pode fazer matéria, cada matéria individual. Pode fazer o curso todo básico em 36 matérias, intermediário em 18, bacharelado em 12. Depois pega toda essa carga horária e transforma ela para o curso superior do MEC, pela FACETEM, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Eles aceitam desde que você faça um exame de proficiência e comprove que você tem domínio sobre algumas matérias para fazer a eliminação das mesmas. Estamos tratando de Etiologia Bíblica 2, agora a aula número 11, falando de guerras, né? Guerras. Então vamos começar. Quando falamos de guerra, a gente sabe muito bem que guerra é um conflito, é um litígio, né? É uma disputa. A primeira guerra narrada na Bíblia é aquela guerra dos 4 reis contra 5. Lembra dela lá em Gênesis, capítulo número 14, né? Aquela guerra que 4 reis e 5 reis bateram de frente. O rei de Sinar, de Elassar, de Elão e de Goim atacou o rei de Sodoma, Gomorra, de Mazeboim e Belá. E Ló morava em Sodoma. E por isso Abraão, com 318 nascidos em sua casa, foi combater e venceu aqueles reis. Melquisedeque saiu até ele, trazendo pão e vinho, ele deu dízimo de tudo, e vocês conhecem a história. Então, quando falamos de guerra, nós falamos de batalhas, de pelejas, né? Milhamá é a palavra hebraica para guerra, aparece 305 vezes no Velho Testamento. Muita guerra temos por ali, né? Falar de guerra tem que falar de motivo de guerra, né? Ninguém guerreava gratuitamente. Havia motivos, ou era tomar posse de um território, ou era defender-se, ou era conquistar novas terras, assim. Israel teve que guerrear para tomar as terras dos cananeus, Eveu, Jebuseu, Amorreu, Gigaseu, Eveu, não é isso? E quando se toma uma cidade, você tem várias maneiras. Então nós vamos falar de algumas coisas da guerra, vamos falar das armas, para se fazer uma guerra, quando vence os despojos da guerra, quando é uma maneira estratégia de guerrear, ou você faz um cerco na cidade, sitia a cidade, põe trincheiras, põe também, além de trincheiras, você pode colocar tranqueiras, não é isso? Havia um tempo para guerrear? Sim. Quando você acaba de guerrear e toma aquela cidade, você deixa uma guarnição ali, você deixa ali uma tropa ali para garantir a cidade em suas mãos. Os oficiais de guerra quais eram as divisões que tinham no exército, como é que funcionava o exército, as dispensas, quem era dispensado de ir à guerra em Israel e qual era a proposta, porque Deuteronômio capítulo 20 tem um tratado só sobre guerra. Então, começando sobre a idade inicial, 20 anos. Ninguém antes de 20 anos podia ir para a guerra. Davi tinha 3 irmãos na guerra, né? Eliabe, Aminadab e Samá. Ele era já o 8º ou 7º, então ele devia ter uns 15 anos naquela época. Ele foi lá e enfrentou o gigante Golias de Gate. As armas, nós temos variados tipos de arma. Tem rodela, tem lança, tem escudo, tem arco e flecha, tem funda, né? Tudo isso é arma de guerra que era usada. O Êxodo fala da primeira guerra, quando o povo saiu do Egito, foi contra Amaleque. Aquela guerra contra Amaleque, que o Senhor deu ordem para acabar com Amaleque, não acabaram,
Depois Saul teve que fazer esse serviço, também não fez e acabou perdendo o seu reinado por causa disso aí. Então, quando você vencia a guerra, você tinha a presa de guerra, o despojo da guerra, que tinha que ser dividido entre os guerreiros e a congregação. Era a ordem de Moisés, isso em Números capítulo 31. Então, você tinha despojo, de guerra, era quais? Bens, pegavam mantimentos, pegavam pessoas. Geralmente, você podia trazer, no despojo de guerra, você podia trazer mulheres, crianças e animais. Os homens tinham que matar tudo, do sexo masculino. Essa era a ordem, não é isso? Era o que estava previsto lá. Com as armas de guerra, a gente tem falado de rodela, falou de escudo, de lança, de arietes, de fundas e tal. A gente lembrando que a tribo Benjamim tinha uma especialidade, ele era muito bom em arco em flecha e em funda. Eles atiravam num fio de cabelo assim e acertavam. O pessoal de Benjamim, da qual tribo era Paulo e da qual tribo também era o primeiro rei de Israel, chamado rei Saul. Tempo de guerra. Crônicas, número 1, 20, 1 Crônicas, capítulo 20, fala do tempo de guerra. No tempo que os reis saíam para guerrear. A gente não sabe assim qual tempo que era esse. Com certeza era um tempo seco, né? Não era tempo chuvoso, nem tempo de friagem, era um tempo mais favorável para a guerra. Oficiais de guerra. Segundo as Reis 25, 19, apresenta alguns oficiais. Tinha um camarada, por exemplo, que era encarregado de controlar a gente de guerra. Outro, chamado escrivão-mor do exército, registrava todo mundo, um por um, de cada tribo, quem era apto a sair para a guerra. Quem era dispensado da guerra? Deuteronômio capítulo 24, capítulo 20, vai falar sobre isso. Os homens que tinham mulher nova, que tinha acabado de casar, não podia ir para a guerra, tinha que ficar 12 meses em casa. Quem tinha plantado uma vinha e ainda não tinha colhido nada daquela vinha, podia ficar. Quem tinha feito a casa nova e ainda não tinha mudado para ela, podia ficar. O medroso e coração tímido tinha que ficar. E também a pessoa limpa. Ninguém que tivesse impuro podia ir para a guerra. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 20, que tem um capítulo todinho só falando da guerra. Então, quando saía para a guerra, você tinha que fazer o quê? Primeiro chegava e fazia uma proposta de paz para os seus inimigos. Se os inimigos aceitassem, eles eram submetidos ao trabalho forçado, e então trabalhariam, seriam escravos do povo. Se não aceitasse, sitiava a cidade, cercava a cidade, punha tranqueira, punha baluartes, punha trincheiras, né? E não podia destruir o arvoredo comestível em volta da cidade, porque ia alimentar-se dele, mas podia derrubar as outras madeiras que não eram comestíveis para fazer as tranqueiras, fazer os baluartes, etc. As divisões. Era nomeado, então, o Deuteronômio 20 fala sobre isso. Você tinha que nomear as pessoas para o exército. Os capitão de 100, os capitão de 1000. Tinha que ter essa divisória aí, capitão de milhares, capitão de centenas, né? Números capítulo 31, 14. O exército era aquela composição mais já preparada, mais pronta, né? Já tinha suas divisões de infantaria, cavalaria, era uma coisa mais sofisticada que nem todos tinham. Vamos falar depois de exército. Vamos continuar aqui com outras coisas mais importantes. Sobre, por exemplo, táticas de guerra. Quais eram as principais táticas de guerra? Emboscada, né? Você ficava ali, fazia uma cilada para o sujeito, igual aquela que Josué fez para Ai, depois que derrubou Jericó. Aí chamava algumas poucas pessoas na frente, ele saía da cidade e vinha perseguindo. Aí um povo escondido por detrás da cidade vinha, punha fogo na cidade e cercava o inimigo no meio. Essa está em Josué capítulo 8, versículo 2, 4, 7 e 9. Na cidade de Ai foi feito isso aí. Também puseram emboscada lá em Gibeá. Abimeleque fez emboscada em Siquém, está em Juízes capítulo 9. Amaleque, quando Saul combateu Amaleque, ele foi emboscada em 1 Samuel capítulo 15. E Jeroboão com Abias, quando foi guerrear com Abias, também pôs emboscada em 2 Crônicas 13. Mas Deus deu a vitória para Abias, que era filho de Roboão, não é isso? Neto de Davi, de Salomão. E também temos emboscada de Josafá contra os amonitas e os moabitas, em 2 Crônicas 20 e 22. Mas o Senhor deu a vitória. Os cercos, os principais cercos que a gente tem. Cerco é cercar, fechar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai, né? Igual a quarentena. Os principais, o principal cerco é de Samaria, né? Samaria foi cercada por Ben-Hadad 2 vezes, em 1 Reis 20 e 2 Reis 6, uma no reinado de Acabe, e Acabe venceu, e a outra no reinado de Jorão. Jorão, filho de Acabe. Jorão tinha um filho chamado Acasias, com Jezabel, e outro Jorão. Morreu o Acasias com 2 anos de reinado, e Jorão depois ficou e reinou mais alguns tempos. Também temos em Samaria o cerco mais famoso, que é o cerco da queda de Samaria, quando o rei era Oséias, o último rei de Israel. Ficou 3 anos a cidade cercada, né?
E nesse tempo Salmanaser começou o cerco e Sargão II, rei da Síria, acabou de derrubar a cidade. Contra Jorão, a coisa teve tão feia que uma cabeça de jumento valia 80 siclos e um esterco de pomba valia 5 siclos. Outro cerco também é aquele de Rabá, que Joabe fez, cercou a cidade de Rabá e dali foi lá e derrubou e entrou na cidade e saiu com a coroa na mão. Mas o principal cerco é o cerco de Jerusalém, que Nabucodonosor colocou lá no ano 9º do 10º mês, no dia 10 do reinado de Zedequias, que é um dos filhos de Josias. Esse rei Zedequias, ele transgrediu, não quis pagar imposto ao rei Nabucodonosor, e ele veio destruir isso também. Ficou 18 meses cidade fechada e cercada. Quando deu no 11º ano do reinado de Ezequias, no 4º mês, no dia 9, aí então a cidade foi aberta, eles fugiram, o rei fugiu, mas o pessoal, eles pegaram todos e levaram presos, mataram os filhos do rei Ribla e tal. Então, essa foi a nossa aula sobre guerras. Depois voltaremos a falar sobre exércitos, sobre carros. Fica com Deus, a paz, um abraço, fica na paz.